para quem não me conhece, está chegando no nosso canal. Eu me chamo Edneia Berriel, autora do livro Chaves de Transformação. Estou aqui disponibilizando vídeos para estudar o nosso livro, para que você possa fazer, com o livro na mão, a técnica, a cura, o tratamento dos seus eus, em que Chaves de Transformação dá abertura a esses arquivos mentais que estão obscuros dentro da sua memória. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 9, em que a gente fala da fisiologia energética do corpo do homem, a fisiologia sutil do nosso campo eletromagnético. Para fechar este capítulo, eu vou perguntar para você como funcionam os campos morfogênicos. Os campos morfogênicos agem sobre a matéria impondo padrões restritivos em processos de energia, cujos resultados são os incertos ou probabilísticos. Por exemplo, dentro de um determinado sistema, um processo físico-químico pode seguir diversos caminhos possíveis. O que o sistema faz para optar por um deles? Do ponto de vista mecânico, esta eleição estaria em função de diferentes variáveis físicas, químicas, que têm influência no sistema: temperatura, pressão, substâncias presentes, polaridades, etc., cuja combinação decantaria o processo para determinado caminho. Se fosse possível controlar todas as variáveis em jogo, você poderia predizer o resultado final deste processo. Porém, não é deste modo, mas o resultado final é sujeito ao acaso probabilístico, algo quantificável só por meio de análise estatística. O campo morfogênico relacionado com o sistema reduz consideravelmente a amplitude probabilística do processo, levando o resultado em uma direção determinada, onde se originam o campo morfogênico ou os campos morfogênicos. Um campo morfogênico não é uma estrutura inalterável, mas que muda ao mesmo tempo, que muda o sistema com o qual está associado. O campo morfogênico de uma determinada planta, uma samambaia, por exemplo, tem a mesma estrutura dos campos morfogênicos de uma determinada planta do mesmo tipo. Os campos morfogênicos de todos os sistemas passados se fazem presentes para sistemas semelhantes e influenciam neles de forma acumulativa através de espaço e do tempo. A palavra-chave aqui é hábito. Este é o fator que origina os campos morfogênicos. Através dos hábitos, os campos morfogênicos vão variando sua estrutura, dando causa desde modo às mudanças estruturais dos sistemas que estão associados. Nossa estrutura do corpo físico está envolta de uma força sutil, tal como de uma semente. Todo ser vivo tem uma força estabelecida para existir e coexistir em todas as realidades. De forma consciente, podemos mudar uma estrutura, podemos dissociar tais mudanças de hábitos e costumes. E podemos associar trazendo memórias e hábitos e costumes. O campo magnético é plasmável, podendo mudar conforme a materialidade, flexibilidade, força de vontade, planejamento, administração, determinação e transformação. Em nossa terapêutica de Chaves de Transformação, tudo é possível dentro das inúmeras probabilidades.
desde que sejam acionadas as chaves e o movimento seja feito. Então, aqui eu explico como a gente mexe no nosso campo morfogênico, desestruturando uma estrutura de crença, harmonizando um entrelaçamento quântico doentio, desativando memórias que trazemos no calabouço do nosso inconsciente que atrapalham a nossa jornada de vida. Apagar memórias do nosso campo morfogênico são fundamentais, minha gente. Limpar arquivos conscienciais para sermos livres. Quem não quer ser livre de uma memória doente? Quem não quer ser livre de um trauma? Quem não quer ser livre de uma situação que vivenciou no passado e que está presente na vida presente? Quem não quer ser feliz? Quem quer ser infeliz? Faz sentido para você ser infeliz? Viver uma vida toda sentindo infelicidade em ser, em ter? Faz sentido para você não viver a vida com alegria e satisfação em seu coração, em todas as suas relações pessoais e interpessoais? Viemos aqui para isso. Experienciar vários papéis e saber lidar com estes papéis, adquirir comportamentos construtivos, adquirir força interior, capacidade cognitiva, intelectual, capacidade de entender o outro, capacidade de ir ao encontro do seu propósito maior da sua vida. Eu digo para você que o propósito maior existe em várias situações, desde o serviço doméstico, desde uma alta profissão de autograduação. O propósito da vida está no seu discernimento, na sua clareza mental e no seu sentimento maior. E qual o sentimento maior que todos nós queremos ter? Amor. Primeiro, o amor próprio. Sentir o amor na sua essência. Quando a gente sente um amor na nossa essência, a gente encontra o divino dentro de nós. Quando a gente encontra o nosso amor na nossa essência, a gente entende todo o processo da nossa vida, todo o nosso caminhar da nossa vida para poder estar aqui, nessa presença eu sou consciente. Este é o caminho de todos nós. Uns atingem esse caminho mais cedo, atingem na sua bagagem que já traz na infância, sendo uma criança feliz e crescendo um adulto feliz. Uns atingem
essa essência na sua adolescência. Faz um start e conecta. Outros na fase adulta, outros na idade madura e outros não atingem nem na idade madura. Ainda continuam buscando essa presença eu sou fora. Porque tudo está dentro. Dentro desse trabalho eu falo sempre, tudo está dentro de nós. Por mais que a gente procure justificativa fora, justificando no outro o seu comportamento, é uma fuga de entrar em contato com seus eus mais profundos, os seus eus sombrios e os seus eus iluminados. Porque quando a gente trabalha os nossos eus sombrios, a gente deixa esses eus sombrios se iluminar. E esse é o caminho de todos nós na nossa jornada evolutiva como ser humano. Então, para fechar esse estudo desse vídeo, apagar memórias no nosso campo morfogênico são fundamentais. Limpar arquivos conscienciais para sermos livres. As verdades, as convicções são temporais. E não existe verdade absoluta. Tudo é atemporal. Tudo caminha numa atemporalidade. Esse tempo que eu estou aqui falando com você vai ser um passado para mim. Mas quem estiver vendo esse vídeo vai ser o momento do agora. Então a gente vive este momento atemporal o tempo todo na nossa vida. Por mais que a gente consulte o relógio, veja a hora, conte o dia da semana, o dia do mês e o ano. Tudo na essência do Criador é atemporal. Mas nós viemos aqui experienciar esta temporalidade nesse tempo linear, dessa contagem de tempo que estamos, para experienciar uma personalidade, para experienciar um ego, uma persona, para produzir algo dentro dessa personalidade. Voltando, temos 97% no nosso campo de inconsciência e 3% de consciência. 97% do nosso campo é inconsciente, 3% é consciência. Olha o que adormece dentro da nossa mente, muita coisa. No nosso trabalho de chaves de transformação, nós damos acesso a essas memórias inconscientes que precisam sair para a luz da consciência, para a gente trabalhar esses padrões inconscientes negativados. A lei do karma e seus efeitos podem ser anulados. Muita gente acredita no karma. O karma, ele existe. Independente de religião. A gente sempre sabe que toda ação gera uma reação. É na nossa lei, não é assim? Se você comete uma penalidade,
você tem que ajustar aquela penalidade. Aquela ação agiu dentro, contra algo. Você tem que resgatar aquele algo errado que você fez. Então, karma, o sistema de karma, ele existe. Toda ação gera uma reação. Então, quando a gente faz alguma coisa, um mal ao outro, gera uma reação no nosso campo morfogênico. Mas, quando a gente expande a nossa mente, quando a gente abrange, conecta com os nossos eus, nós podemos anular o karma. Como, Edneia, anular karma? Sim, podemos. Expandindo a nossa mente, expandindo, trazendo mais informações no seu campo morfogênico, mudando a estrutura que você veio, o que você está. Nós temos esse poder. Esse poder não está fora, está dentro. Eu sempre digo que tudo está dentro. A frequência da nova era se chama misericórdia, compaixão, para eu entender o processo de cada um. Estamos resgatando o nosso poder mental, espiritual, para co-criar uma nova história. Assim, a correção da frequência da molécula para curar os corpos que viveram traumas, julgamentos, crenças que acreditavam ser. Vamos descrever os corpos sutis da melhor compreensão. Nesse item eu vou falar dos corpos sutis. Para trabalhar o nosso campo morfogênico, mudar toda a estrutura do nosso campo morfogênico, anular, desativar, mudar a história, nós temos que trabalhar os nossos corpos sutis. Nós temos o duplo etéreo, que o duplo etéreo é um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicidade, uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrando o seu físico ao mesmo tempo em que aparece dele emergir. Então, o duplo, ele é uma cópia da gente fluídica. Ele, conforme a gente anda, ele nos acompanha, esse corpo que é uma cópia de você fluídica. É como se fosse a sua xerox, a sua cópia. É esse duplo etéreo. O duplo etéreo, ele emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raias e estrias, que partem de toda a sua superfície. O conjunto dessas raias são chamadas de aura interna, que exterioriza no corpo físico uma matéria energética que se autoalimenta, interligando-se de forma tênue, porém forte e estabilizadora dos padrões mentais enquanto humano. Para melhor compreensão, vou criar como exemplo um embrião em formação que cresce, alimentando-se dentro de uma estrutura autônoma, que por si só vai interligando, formando um ser dentro de uma rede de sinapse, que através de dutos viscerais alimentam-se e se produz neste exemplo, ilustro esta ligação energética nutridora e mantedora. O duplo etéreo funciona como um transformador das energias densas e sutis,
Recebe-as do corpo astral para transferi-las ao corpo físico e deste a transfere ao corpo astral, no processo constante de intercâmbio e de transmutação e de transmissão. As mais sutis descem do astral através do duplo etéreo para vitalizarem o corpo físico. E as energias destes mais densas retornam ao corpo astral, filtradas pelo duplo etéreo. Como eu disse para vocês, esses corpos eles são únicos na sua unidade, mas eles um mantém o outro na estrutura de cada um. O duplo etéreo, ele está ligado ao corpo astral, onde é a sede das nossas emoções. Ele que capta a estrutura do corpo astral para esse duplo etéreo, onde ele é a nossa cópia, a nossa xerox. É ele que traz essas emoções para o nosso físico. É nesse corpo duplo etéreo que começam a somatização de todas as doenças. Nas nossas cartas-chaves de transformação, quando aparece a carta-chave do duplo etéreo, é um alerta para que você não somatize aquela emoção no seu corpo físico. Se encontra no corpo duplo etéreo, podendo estar no corpo físico como uma doença já manifestada. Já estou dando um bizu da carta-chave duplo etéreo. Vamos falar agora do corpo astral, ou corpo emocional. Composto por matéria astral, é o corpo da sensibilidade geral, emoções passionais, animalizadas e grosseiras. Corpo onde devem ser combatidos os desejos, os vícios, paixões e sentimentos negativos. Então, no nosso corpo astral, que é o mesmo que o corpo emocional, é a sede das emoções. É ali que se combate as nossas emoções negativadas. É ali que a gente reestrutura as nossas emoções negativadas, positivando elas. Eu falei que cada corpo tem uma unidade e tem que entender isso para poder entender todo o movimento das cartas-chaves no pentagrama Pi, que mais lá na frente eu vou falar desse pentagrama. Voltando, todos os órgãos da sensação estão localizados no corpo astral. Possui centros de forças análogos aos chakras do duplo etéreo. Refletem essas sensações para os corpos mais internos. Falei isso, né? Como exemplo, agradável e desagradável. É uma sensação que transitou no corpo mental. Então, o corpo astral, que é um corpo que tem uma unidade, ele está coligado no corpo mental, que é um corpo também que funciona sozinho, porém interligado no corpo astral, interligado no duplo etéreo, interligado no nosso corpo físico. Isso é a fisiologia energética do homem. Isso já é sabido há muito tempo. Como principal produto deste corpo, temos a emoção, estado complexo de consciência em cuja constituição entre tanto desejo como o pensamento. A emoção pode ter duas faces, amor e ódio. Considerando o ódio como ausência de amor ou aprendizado deste, concluímos que a origem da emoção é única. Então, a emoção ela é única. Nós é que damos formas a ela. Nós que passamos a dar uma origem a ela. O corpo emocional ele é único. E dentro de uma dualidade do sentir, nós é que vamos colocar
em qual frequência a essa emoção está. No amor ou no ódio? O corpo astral pode desdobrar do físico por anestesia, como coma alcoólico, droga, choque emotivo e desdobramento. Ao desdobrar-se, o corpo astral leva consigo todas as impressões. Então, todas as emoções mal trabalhadas em nossa vida, quando a gente sai daqui, para onde quer que você pensa que você vá, nós levamos todas as nossas cargas emocionais nesse corpo astral. Ele não morre, ele nos acompanha. Por isso que ele tem uma unidade. Por isso que ele permeia o nosso campo morfogênico. Porque ele precisa ser trabalhado de forma consciente. Vamos falar agora do corpo mental para a gente fechar o estudo de hoje. Para o entendimento posterior, devemos considerar que todas as imagens não representam de maneira absoluta a realidade da vida. Logo, o corpo mental é o repositório do intelecto e não da inteligência. Por ser um único corpo e ter forma nos moldes dos planos mais baixos, temos nele o princípio das imagens mentais. Suas características são as seguintes: início do campo mental, possui uma forma e aura oval, repositório do cognitivo. Comparado ao mental abstrato, está mais ligado à personalidade, é a sede da memória de pensamento concretos. Suas funções principais são: transforma sensações em percepções. É o local onde encontramos meios de definir cor, forma, som, paladar, olfato e tato. É no corpo mental que sentimos os sentidos. É no corpo mental, primeiro. Transforma diversas imagens em uma imagem composta. Consegue realizar o processo inverso do item anterior, coordena os movimentos da nossa vida, manipula as imagens mentais de diferentes modos, combinando e recombinando-as. O caminho vibracional não usa bisturis e medicamentos de laboratório para tratar as doenças, mas sim diferentes formas de energia para produzir transformações curativas na mente, no corpo e no espírito do doente. Quem falou isso foi Richard Gerber, no livro Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro. Eu encerro por aqui, deixando estes estudos profundos com você, para que você veja se faz sentido para você saber disso tudo e mudar a sua realidade a partir do agora. Um beijão no coração de todos vocês que estão acompanhando os meus vídeos. Tchau! Até o nosso próximo vídeo.